Olá, sejam bem-vindos de volta a este canal, a esta grande família Palavra Ilustrada. Eles estão em uma galeria de 16 nomes de homens e mulheres que tiveram uma história de fé e intimidade com Deus. Eles foram personagens da Bíblia que se destacaram por sua fé e de maneira espetacular. Os heróis da fé é o nome que é dado a lista de pessoas que foram exemplos, não de perfeição, mas de intimidade com Deus através da fé. E eles estão descritos no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos conhecer cada um deles agora. Antes de continuarmos, precisamos fixar o seguinte: pela fé, entendemos a palavra e a obra de Deus. A fé que tinham os antigos estava centralizada em Cristo. Pela fé, os homens subjugaram reinos, praticaram a retidão e realizaram milagres. A fé de cada um citado nesta lista está baseado na definição da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O capítulo de Hebreus começa definindo o que é a fé, nos dando a noção de quem são os nossos heróis. Porque sem fé, eles não teriam se destacado, nem visto os milagres de Deus. A fé foi essencial na vida de cada um mencionado aqui. Vamos conhecer os primeiros nomes da nossa lista de heróis da fé. Abel era o filho de Adão e Eva. É quem abre a galeria dos heróis da fé. Pela fé, ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que seu irmão Caim, obtendo a aprovação divina. Isso significa que ele foi a primeira pessoa designada nas Escrituras como sendo um justo que viveu pela fé. Enoque, outra pessoa que viveu um período muito remoto na história da humanidade, antes mesmo do dilúvio. Pela fé, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus e foi transladado sem ter conhecido a morte. Enoque e o profeta Elias foram as duas únicas pessoas que nunca morreram. Noé, ele foi divinamente instruído por Deus a construir uma arca. Então, Noé confiou em Deus acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, por mais que aos olhos humanos pareçam não fazer sentido. Pela fé, Noé construiu a arca e sobreviveu ao dilúvio, juntamente com sua família. Abraão, grande patriarca do povo de Israel e o exemplo notável da fé genuína do Senhor. Ele creu verdadeiramente nas promessas de Deus. Por isso, ele deixou a terra de Ur, sem saber para onde iria exatamente. Depois, ele passou a habitar na terra prometida como estrangeiro. Além disso, ele claramente entendeu que a promessa de Deus não se resumia apenas a uma pátria terrena, mas, sobretudo, a uma pátria celestial. Abraão também creu na promessa de Deus com relação a um descendente. Apesar de sua idade avançada, a esterilidade de sua esposa, depois, Abraão não hesitou em levar seu filho ao holocausto. Sua fé era tão inabalável nas promessas do Senhor que ele tinha convicção de que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Sara, esposa de Abraão, que era estéril. Quando Deus prometeu um filho, Sara tinha uma idade muito avançada. Apesar de já estar com mais de 90 anos de idade, pela fé, Sara recebeu do Senhor a oportunidade de ser mãe. Isaque, filho de Abraão e Sara, e herdeiro da mesma promessa. Pela fé, ele abençoou seus filhos acerca de coisas que ainda estavam por vir. Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. O escritor de Hebreus destaca que foi pela fé que ele abençoou os filhos de José, dizendo que o menor seria mais proeminente que o maior. José, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito antes de morrer. Ele fez menção à promessa do êxodo do seu povo no Egito, feita por Deus ao seu avô Abraão. Então, pela fé, José deu ordem para que os seus restos mortais fossem tirados do Egito e levados para a terra prometida. Ele realmente tinha fé nas coisas que não se veem. Moisés, o grande legislador de Israel, ele foi escolhido por Deus para liderar os israelitas durante o êxodo do Egito. O escritor de Hebreus destaca que pela fé
Ele teve coragem e disposição para abdicar dos tesouros do Egito. Ele recusou os prazeres transitórios do pecado para ser maltratado junto com o povo de Deus. Depois, pela fé, ele recebeu a Páscoa e atravessou juntamente com os israelitas o Mar Vermelho. Em conexão com o exemplo de Moisés, seus pais também não mencionados na galeria dos heróis da fé, não nominalmente. Pela fé, eles não temeram o decreto de Faraó, que ordenava a morte de todo menino hebreu. Raabe, uma meretriz cananita, que viveu em Jericó. Pela fé, Raabe não pereceu juntamente com seu povo, pois demonstrou lealdade ao Senhor, protegendo os espias israelitas. Ela foi justificada e tornou-se uma das ancestrais de Jesus, segundo a descendência sanguínea. Depois de Raabe, o escritor bíblico menciona brevemente uma série de nomes que desempenham papéis muito importantes no período entre os juízes e a monarquia de Israel. Gideão, juiz de Israel, levantado por Deus para liberar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ele combateu um numeroso exército inimigo com apenas 300 homens. Baraque, um líder de Israel que foi direcionado e encorajado por Débora para liberar as tribos do norte de Israel na opressão do rei Razon. Sansão, conhecido por ter sido dotado de uma força descomunal. Através da ação do Espírito Santo, Sansão realizou feitos notáveis, embora estivesse longe de ser perfeito. Jefté, o 8º juiz de Israel, que liderou a libertação dos israelitas na opressão amonita, que já durava 18 anos. Davi, o rei mais importante da história de Israel, usado pelo Espírito Santo. Davi realizou grandes prodígios e, pela fé, esperou pela vinda do Messias. Isso fica claro em seus salmos messiânicos. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro de uma importante tradição profética em Israel. Foi ele quem ungiu os primeiros reis de Israel. Todos estes nomes deram bons testemunhos da fé. A lista dos heróis da fé inclui todos os profetas e muitas pessoas que não são mencionadas pelo nome. Essas pessoas viram grandes milagres, mas também enfrentaram grandes dificuldades, apesar de nunca verem as promessas de Deus cumpridas em Jesus. O que podemos aprender com os heróis da fé? Ter fé para obedecer a Deus nem sempre é fácil. Podemos enfrentar sofrimento, perseguição, mas tudo isso vale a pena, porque os milagres de Deus são muito maiores. Uma vida de fé é marcada por grandes lutas, mas também grandes recompensas. Nós também podemos entrar para a lista dos heróis da fé. Não precisamos ser especiais, nem ter muitos dons e talentos. O patriarca Abraão nunca fez um milagre, mas Deus o escolheu. Basta termos fé. Aqueles que continuam firmes e não desistem da fé serão contados entre os heróis da fé. Você crê? Deixe-me saber qual desses heróis da fé você gostaria de ver a sua história por completo aqui neste canal. Espero você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.